Há cerca de 2 semanas, o Indo, o Numeiro, a Imaupa e o Tiago Paiva mudaram-se para uma mansão multimilionária na Aroeira, com uma renda a rondar os 10.000 euros, sob o pretexto de criação de conteúdo. Uma moradia completamente absurda que trouxe consigo a produção de um vídeo diário nos canais de quase todas estas personalidades. Algo que, ao que parece, tem estado nos olhos e nas bocas do mundo dentro deste que é o nosso ecossistema português, e tem trazido muita atenção para o YouTube. Face a isto, enquanto consultor imobiliário, fiz um vídeo a reagir à apresentação da nova casa deles e coloquei no meu Instagram, @joaozoio_, um story para saber quais eram as dúvidas que surgiam mais, que pontos é que eu eventualmente poderia ajudar a esclarecer e curiosidades desvendar. E o que é facto é que colocaram perguntas mesmo muito interessantes e bastante pertinentes. Por exemplo, se justifica pagarem este valor astronómico da renda sob o tal pretexto da criação de conteúdo ou não. Hoje vou responder a algumas delas de forma completamente direta, sem tabus, nem reservas sem sentido. Se quiserem participar nos próximos, já sabem, sigam-me pelo Instagram. Se calhar começamos com esta. Para o dono, como assegurar que este grupo não vai estragar o imóvel em questão? A resposta é relativamente simples, com uma caução. Ou seja, quando eu inicio um contrato de arrendamento, eu geralmente tenho de avançar com uma determinada quantia. Este valor divide-se em rendas em avanço e esta tal caução, e pode ser definido de forma completamente arbitrária por parte do proprietário. Eu posso pedir 6 meses de rendas em avanço e uma caução no valor de 6 meses de renda. Claro que estas exigências da minha parte depois podem dificultar o processo da negociação do meu arrendamento. Mas então, por um lado, as rendas em avanço servem para eu me proteger de um cenário em que eventualmente o meu arrendatário deixa de pagar durante um determinado período de tempo e eu, como já estava a cobrar, por exemplo, 3 meses em avanço, tenho este buffer de 3 meses para o pôr fora da casa. Por outro lado, a caução serve para, no final do contrato, eu me certificar que o imóvel me é devolvido nas mesmas condições em que inicialmente foi apresentado. Se assim for, o dinheiro é devolvido, caso contrário, é retido para reparar os eventuais danos. O que se costuma praticar são 2 rendas em avanço e a caução no valor de uma renda. A probabilidade é o dono da moradia não saber o que são youtubers, nem o histórico da sua relação com casas, e portanto imagino que tenham sido estes os valores. E tendo sido esse o caso, até aos 10.000 euros em danos, está tudo coberto. Mas eu imagino que, com a maturidade que estes 3 têm hoje em dia, nada dessa estirpe há de acontecer. Próxima pergunta. Valeria mais a pena comprar ou pagar uma renda talvez absurda? A renda são os tais 10.000 euros sobre os quais falei no vídeo passado, e se vale ou não a pena vou abordar daqui a pouco. Agora, se faria mais sentido comprar em vez de torrarem este dinheiro todo? Neste caso em particular, não. O preço a ser pago por esta qualidade de vida, num arrendamento nesta gama, é relativamente baixo face àquilo que seria uma compra. O que é que eu quero dizer com isto? Alguém que compra uma casa neste patamar tem o objetivo de estacionar capital e não necessariamente gerar rendimento. De modo que a expectativa de rentabilidade é muito baixa, na ordem dos 2,5%, 3% ao ano, que gera uma oportunidade neste segmento de mercado para quem quer arrendar. Eles avançarem para uma aquisição de uma casa com esta mesma qualidade era completamente absurdo, era uma descapitalização gigantesca. Acho que na ordem dos 400.000 euros foi o que falei no vídeo passado. Para além de que, no curto período que vão lá passar, existir uma potencial valorização, no caso da compra, é relativamente improvável neste tão curto espaço de tempo. Pronto, e para cumprir o propósito sobre o qual já vamos falar, acho que fez muito mais sentido um arrendamento do que uma compra. O João pergunta: achas o valor da casa comparável com as características da mesma? Sim, acho que sim. Ali na Aroeira há 4 segmentos de preços dentro do mercado de arrendamento. Até aos 2.000 euros, entre os 2 e os 5.000, entre os 5 e os 9 e os mais de 10. Até aos 2.000 são por norma apartamentos. Entre os 2 e os 5.000 são moradias de traça muito antiga. Entre os 5 e os 9.000 são moradias antigas remodeladas, e a partir dos 10.000 normalmente são coisas a sério
como é o caso desta moradia. E por a sério não quero dizer que as outras não são. Estou a falar de algo mais moderno, com uma qualidade de acabamentos muito superior, enfim, um padrão ultra premium. Faz sentido estar a viver numa herdade que não monitoriza a entrada, sendo ele a figura que é. É um ponto muito relevante. Se eu estivesse na mesma situação, provavelmente não expunha a minha morada da forma como eles o fazem. É certo que não vivemos num país de malucos como do outro lado do Atlântico, mas ainda assim, basta vermos aquilo que aconteceu há uns dias, que chamaram os bombeiros para lá a dizer que a casa estava a arder. Hã? Vem já, é importante. Está aqui a polícia. 10 polícias, 10 bombeiros aqui à porta. Algum gajo disse que a nossa casa estava a arder. Mano, tem zero piada mesmo. Não acho mesmo fixe. Pessoal mesmo sem noção, não sei qual é. Pá, estive a explicar a situação, claro. Há gente para tudo e há uma linha muito ténue que separa estar tudo bem de estar tudo mal, e essa linha é facilmente quebrável por alguém maluco da cabeça. Sobretudo com o nível de rendimento deles, eu punha seguranças à porta. Mas pronto, isto sou eu e eles certamente saberão o que estão a fazer. Que nos leva à próxima questão. Quanto deve ser o teu average income para suportar uma casa destas dimensões? As contas são fáceis. A renda são os tais 10 mil euros por mês. Depois, podemos olhar para a situação de duas formas. Suponhamos uma pessoa sozinha. Há dois limiares que podemos ter em consideração. O limiar do razoável e o limiar daquilo que acontece em Portugal. No que diz respeito à taxa de esforço de alguém mediante uma renda. O razoável são os 35%. Como quem diz, a minha renda não deve ultrapassar 35% do meu rendimento líquido. O que acontece em Portugal é que geralmente vamos ali para a marca dos 50%. Se não mais. Às vezes, muito mais. Conclusão, no cenário razoável, isto vai dar para aí 28 mil euros líquidos, portanto 60 mil euros brutos. No cenário comum, 20 mil euros, que ascende para aí para os 40 mil. Uma pessoa sozinha, para aguentar este estilo de vida, teria de estar a receber entre os 40 e os 60 mil euros por mês. Para terminar, o Pedro Madureira pergunta: justifica pagarem um valor astronómico de renda? Qual é a tua opinião sobre a organização estrutural da casa? Ora, para aferirmos se vale ou não a pena, precisamos primeiro de perceber como é que se ganha dinheiro no YouTube. A forma mais direta e de caras é através dos anúncios apresentados pelo próprio YouTube no início, no fim e potencialmente a meio dos vídeos. Uma fonte de rendimento, a que vamos chamar ad revenue. Já falei sobre este conceito muito em detalhe em peças de conteúdo anteriores, portanto para hoje vou simplificar, dizendo que o Window tem, à volta de, agora com os daily vlogs, 4 milhões de visualizações por mês, um CPM a rondar, eu diria, €1,50, talvez um bocadinho menos, que depois se traduz para um RPM, ou seja, uma receita por cada milhar de visualizações no canal dele, já contando com os que viram e os que não viram anúncios, de cerca de 80 cêntimos, que se traduz para à volta dos 3.200 euros de ad revenue. Um montante que parece muito, mas não é. Porque onde está o dinheiro a sério no YouTube não é de todo esta forma mais direta e de caras. É sim através das muitas outras formas de monetizar a audiência, diretamente ou indiretamente. No caso deles em particular, é através dos patrocínios com marcas e empresas. Convenhamos, um tipo muito particular de marcas e empresas. Este pequeno detalhe faz toda a diferença. Se olharmos para uma modelo do Instagram ou um modelo do Instagram que são patrocinados pela marca XYZ, que lhes dá um shampoo para a mão e diz para tirarem uma fotografia, esta marca, talvez pela sua dimensão gigantesca, talvez pela gestão de marketing que é feita por dinossauros, não mede diretamente os resultados trazidos pelo criador de conteúdo em particular. É o chamado marketing para gerar brand awareness, um conceito que na minha ótica foi inventado somente para justificar investimentos sem um grande retorno à vista. Por contraste, existe o marketing de conversão direta, em que €1 investido tem necessariamente de significar em
1 ou mais euros de retorno, levado a cabo por empresas com uma alocação mais eficiente do capital, com equipas de gestão de marketing mais novas, mais atuais e por empresas que atuam dentro do setor financeiro, chamemos-lhe. Um exemplo muito concreto, o meu. Eu consigo monetizar este canal de uma maneira 1000 vezes mais eficiente do que um qualquer criador de conteúdo num nicho de entretenimento ou de culinária, por uma simples razão. As marcas e empresas que aqui investem dinheiro neste meio de divulgação medem com um grande grau de precisão qual é o retorno que o seu investimento lhe está a trazer. Um intermediário de crédito sabe que de um qualquer vídeo surgiram 100 leads, dessas 100 leads acompanhou 20, 2 seguiram para um processo de crédito e isso gerou-lhes X 1000 euros em comissões. Se essas comissões superarem aquilo que me pagam, então é um bom investimento da parte deles. No caso de todos estes youtubers que são patrocinados por este espectro diferente de entidade financeira, a realidade é precisamente a mesma. A grande diferença é, enquanto numa instância está a existir a prestação de um serviço tangível, seja a intermediação de compra e venda de produtos financeiros ou a intermediação de crédito ou por aí fora, no outro está uma entidade que sabe que vai sempre ganhar. Esse é um modelo de negócio. As probabilidades estão sempre a favor da casa. É por isso que se diz que a casa ganha sempre. E então, no caso daqueles que são ilegais, nem sequer existe um requisito legal a ser cumprido destas probabilidades terem necessariamente de tender, de algum modo, também para os seus clientes. Mas pronto, isto fica para todo um outro vídeo. O significado na prática desta medição é: sabem quanto é que estão a investir, sabem quanto é que esse investimento lhes está a retornar, têm muito dinheiro por causa daquilo que eu acabei de dizer e então podem investir nestes meios de divulgação, apostando então nas massas. Agora, do ponto de vista do criador de conteúdo, porquê é que eu quero uma casa incrível? O YouTube, no final do dia, é um jogo de maximização de 2 fatores: a taxa de cliques e a taxa de retenção. A taxa de cliques, como quem diz, a quantidade de pessoas a quem foi apresentada uma promessa, expressa na forma de um título e uma thumbnail, e decidiram, por consequência, assistir. A taxa de retenção indica qual a percentagem do vídeo em que estas pessoas que clicaram sentiram que a tal promessa foi entregue. Se eu conseguir maximizar estes 2, tenho um vídeo de alta performance, ou seja, vai chegar a muita gente. Do ponto de vista do negócio, eu quero sempre que um vídeo chegue a muita gente, porque se o vídeo chegar a muita gente, o patrocinador à partida também terá uma conversão bastante alta para os seus serviços, que significa que vai ficar feliz com o dinheiro que investiu em mim, ou seja, vai continuar a investir e é uma pescadinha de rabo na boca. As casas luxuosas, os carros luxuosos e as vidas luxuosas entram aqui como um fator de interesse que faz com que as pessoas queiram sempre voltar e ver tudo para experienciarem um lifestyle que simplesmente lhes é, à grande maioria, inacessível, jogando tudo em sinfonia para que valha a pena. E é assim que funciona. Se é uma prática com a qual eu concordo ou deixo de concordar, não é um assunto para aqui chamado hoje. Como disse, hei de fazer um vídeo inteiramente dedicado a isso no futuro. Deixo-vos aqui a reação da semana passada à apresentação da nova casa deles. Subscrevam para mais vídeos sobre imobiliário, dinheiro e finanças pessoais sem bullshit. Espero que tenham gostado. Desejo-vos tudo bom, um abraço e até à próxima semana.